boa tarde, sabadão, com friozinho gostoso aqui. Você gosta de frio, amado, ou você prefere calor? Eu gosto muito do frio. O frio pra mim, ele é tão gostosinho, sei lá, é diferente pra dormir, é diferente pra tudo. Só é difícil na hora de levantar pra ir no banheiro, né? Porque você sai da cama quentinha, vai lá no banheiro, aí a privada tá gelada. Mas eu ainda gosto mais do frio. No calor eu me sinto bem disposta, a cabeça dói, minha pressão abaixa muito porque eu tenho pressão baixa. Então eu fico muito desanimada, muito cansada. Mas eu adoro esse friozinho, gente. Aliás, adoro não. Amo esse friozinho porque adorar só adorar a Deus. Bom, amados, nós estamos aqui para mais um vídeo do canal e só motivos para celebrar ao Senhor. Eu estava aqui agora vendo o comentário da irmã Eva. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente. Assim, Deus ele tem me dado tempos agora, sabe, que sinceramente eu não consigo. Eu fico buscando palavras para agradecer a Ele, mas eu não tenho como. Eu não tenho palavras e acredito que não tenha nem atitudes ou gestos que eu possa fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, sabe? Porque eu estava até aqui falando agora com minhas meninas que eu suportei muitas coisas, claro, passei por muita coisa, ouvi muita coisa, principalmente aqui no canal, né? Foi muita coisa, não foi fácil, foi um tempo bem turbulento, muito difícil, mas hoje ver que Deus está recompensando tudo, sabe? Tudo é muito lindo e Deus, ele foi me preparando de uma maneira assim muito incrível. Então, assim, eu só tenho que agradecer a ele. Muito feliz também com a hamburgueria, gente. Assim, eu fico vendo os comentários dos clientes e é interessante porque eu nem preciso ficar pedindo, né, pro cliente falar se ele gostou, se ele não gostou. Pera aí, gente. Ah, tá. Achei que a babyzinha queria me perguntar alguma coisa. Mas então, eu não preciso nem ficar pedindo, sabe? Nada, eu não preciso ficar perguntando, e aí, fulano gostou? As pessoas já mandam, e ontem mesmo teve uma moça que me mandou assim, que lanche delicioso, eu nunca comi um lanche assim. Então, assim, sabe, gente, eu fiquei muito feliz, estou muito feliz de ver que Deus, ele realmente está trabalhando num sobrenatural, assim, sabe? Trazendo do espiritual para o nosso mundo natural aquilo que ele já tinha preparado. É muito lindo isso, muito incrível. E eu sei que eu falo muito isso aqui no canal, né? É muito lindo isso, mas verdadeiramente é lindo. Eu não consigo explicar, eu fico maravilhada, como diz o salmista, com as obras maravilhosas do Senhor. E é incrível, amados, porque Deus ele é tão detalhista, tão cuidadoso, que no final do atendimento, né, eu coloquei uma frase de agradecimento e avisando o cliente que o pedido está a caminho, né, para ele poder já ficar lá no aguardo do pedido. E aí eu falei assim, Deus, eu queria tanto encerrar esse atendimento com um versículo de gratidão ao Senhor. E aí Deus falou assim, coloca Salmos 9, versículos 1 e 2. E aí eu fui lá, né, colocar. E eu não conseguia colocar simplesmente escrevendo, porque Salmos 9, versículos 1 e 2, ele é o refrão, amados, de um louvor que Deus me deu na época que eu perdi o meu primeiro bebê. Eu tava lá esperando, né, já há 5 anos para tentar engravidar de novo. Aí eu engravidei. Quando eu engravidei, eu perdi o bebê com 5 semanas e 6 dias. O bebê não foi pra frente, né? Eu tive um aborto espontâneo. Eu entrei em depressão, fiquei aproximadamente umas 2 semanas bem mal em depressão. Mas aí no último dia da minha depressão, Deus me deu um louvor, amados. Deus me deu um louvor que ele fala exatamente sobre isso, sabe? Eu vou cantar um pedacinho dele aqui pra vocês, só pra vocês verem como Deus é perfeito. E ele diz assim: eu esperava confiante e minha hora não chegava. O meu milagre rodeava o meu ser. Pensei até em desistir, desanimar ou persistir, mas tudo que eu mais queria era você. Usei todo o meu clamor
quantas lágrimas derramei, esperando poder olhar no seu rosto. Mas agora que, Senhor, uma coisa te pedirei, quero te adorar como eu nunca o adorei. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, Senhor. O meu prazer está em ti. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E eu vou esperar. E enquanto eu chorar, ainda vou te adorar, pois no meio dos louvores tu estás. No meio do louvor encontro o meu abrigo. E lá Deus vem me socorrer com um abraço ou mesmo com um sorriso. Ele vem me responder. Eu não sucumbirei à dor, pois em ti vou esperar. E não importa a circunstância, irei sempre te adorar. Sabe, amados, é incrível, porque Deus me deu esse louvor num momento de muita dor, de muita tristeza. Porém, agora Ele me deu o refrão desse louvor para eu usar como gratidão aos feitos dEle, ao que Ele tem feito na minha vida na hamburgueria, numa coisa que, graças a Deus, está dando certo. E eu estou muito feliz, né? Não tenho nada assim para poder dizer para vocês, é só demonstrar mesmo para vocês a minha alegria diante do Senhor. Amém, amados? Bom, vamos para o nosso tema de hoje, que é: o cristão precisa ser sábio. Então, amados, a importância da sabedoria na vida do cristão. Esse é o nosso tema de hoje, tá, amados? É muito importante para o cristão buscar sabedoria. Não tem como um cristão ser tolo. Tolice e cristianismo não caminham juntos, tá? Isso é uma coisa que não tem como andar juntos. Portanto, se você conhece uma pessoa que se diz cristã, mas que é tola, que é inadimplente, que é uma pessoa que só caça confusão, que é uma pessoa que não agrega na vida de ninguém, tem alguma coisa errada nisso aí, né? E hoje nós vamos falar sobre a sabedoria. O cristão, ele precisa ser sábio. E nós vamos começar lá em Provérbios, capítulo 3, dos versículos 6, e depois nós vamos ler o 10 ao 13. E a palavra de Deus vai dizer assim: porque o Senhor é o que dá a sabedoria. Da sua boca é que sai o conhecimento e o entendimento. Ou seja, todo aquele que se diz que cristão, ele tem vida com Deus, certo? Ele está buscando em Deus, ele está se santificando, ele está procurando fazer aquilo que é da vontade de Deus que ele faça. Amém? Então, amados, automaticamente essa pessoa, ela começa a buscar a sabedoria em Deus. Por quê? Porque Deus começa a mostrar para aquela pessoa falhas no caráter dela que ela desenvolveu, ou alguns problemas que ela vem carregando durante a vida, e isso tudo agrega na sabedoria do cristão. Então, se a sabedoria vem do Senhor, então aquele que está conectado com Ele automaticamente tem sabedoria, ele começa a desenvolver essa sabedoria. E é engraçado, amados, porque eu já contei pra vocês a respeito do rapaz, né, o pedreiro que me procurou no final do ano, e aí, quando foi agora no final da obra, ele deu uma desanimada, até hoje não terminou meu serviço. E um dia, eu e meu marido estávamos comentando algumas coisas a respeito disso, e o meu marido falou assim: "Mô, todo pedreiro é assim, todo pedreiro é enrolado, não adianta, é o jeito deles.
Aí eu falei, não, Rodrigo, não tem nada disso, não é questão da profissão, é uma questão do caráter, é uma falha do caráter. Porém, amados, o Senhor me ensinou que o nosso caráter, ele vai sendo moldado dia após dia, você sabia disso? Os médicos vão dizer, os especialistas vão dizer que o nosso caráter, ele é formado até os 7 anos de idade. Sim, o nosso caráter enquanto pessoa, ele pode até ser formado até uma certa idade. Porém, o meu caráter enquanto profissional, o meu caráter enquanto servidor, enquanto seja lá como for, ele vai sendo formado mediante aquilo que eu tenho na minha vida como exemplo. Você sabia? Não é à toa que Paulo vai dizer, não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes, corrompem o nosso caráter. E por quê? Porque à medida que eu vou convivendo ali com uma pessoa que é ruim, uma pessoa que só faz coisas ruins, aquilo ali vai me afetando, vai afetando o meu caráter. Eu vou entendendo que, tipo assim, se deu certo pro fulano, ninguém não deu ruim, ele conseguiu fazer o serviço, recebeu, então não tem problema nenhum eu fazer a mesma coisa. Você entende? Então é um cuidado que se deve ter. E um cristão verdadeiro, ele busca essa sabedoria em Deus. Ele busca em Deus saber se aquele trabalho, se aquela circunstância, se aquela pessoa tem sido uma pessoa não agregável que está corrompendo o caráter dela. Então tome muito cuidado, tá, amados? Então a sabedoria, ela é algo que vem de Deus, porque é Ele que dá a sabedoria, entende? A palavra vai dizer aqui no versículo 6 que da boca do Senhor, olha só, é que sai o conhecimento e o entendimento. Portanto, todo aquele que é alinhado com Deus, todo aquele que está buscando em Deus, ele tem sabedoria. Lembra que nós falamos sobre a verdadeira mulher virtuosa? E que aquela mulher virtuosa, ela é verdadeira por um único motivo principal, que é o que está no versículo 30, lá do capítulo 31 de Provérbios. Vai dizer o quê? Que aquela mulher teme ao Senhor, então ela está conectada com Deus. Você entende? Então ela é sábia por quê? Por que ela é virtuosa? Por que ela é uma mulher agregadora, né? Ajudadora? Porque ela teme ao Senhor. Ela busca direção em Deus, não é? Então aqui em Provérbios, versículo 6 do capítulo 3, a gente vê a mesma coisa. Aquele que é verdadeiramente cristão, ele está buscando direção em Deus. Ele está o tempo todo pedindo, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, fala comigo, Senhor, me direciona, sabe? Então Deus, ele vai dando sabedoria, sabe, amado? Sabedoria nunca é demais e a sabedoria não tem fim. É uma coisa que nós devemos buscar dia após dia para que Deus venha aumentar cada vez mais a nossa vida. E lá dos versículos 10 ao 13, a palavra vai dizer assim: quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Amados, olha como é importante isso, olha. Quando a sabedoria entrar no teu coração. Então, primeiro, eu preciso ser sábio. Eu preciso buscar sabedoria. Por isso que eu digo para vocês novamente, não existe um cristão tolo. O cristão precisa buscar sabedoria. Ele tem que ser sábio. E o conhecimento for agradável à tua alma. O que é esse conhecimento? É justamente uma pessoa que busca se encher daquilo que é de Deus. Aqui, ó. Conhecimento, palavra, que lê, que estuda. Então esse conhecimento, olha, ele agrada a minha alma. Como é bom, não é? Eu fiquei tão feliz, gente, com o comentário da irmã Eva. Tão feliz que ela falou que ama ver os meus vídeos e isso é muito bom. Por quê? Porque não é algo meu. É algo que a palavra, sabe, tá trazendo para a vida dela. É agradável, é bom de ouvir, agradável à alma. Sabe? É uma coisa que no momento de tristeza, no momento de dor, você vai lá e escuta e aquilo, ó, refrigera a alma. Isso é muito lindo. É muito lindo. E aí ele vai falar aqui
que quando essas duas coisas, a sabedoria entrar no coração e o conhecimento for agradável à alma, o bom senso nos guardará. Uau! E a inteligência nos conservará. Por quê? Porque nós não seremos tolos e nós teremos bom senso para medir as coisas. Eu já vi muito cristão que não tem bom senso. Ele não tem bom senso na hora de falar, ele não tem bom senso na hora de brincar, ele faz coisas que, sinceramente, você fica olhando e fica assim, meu Deus do céu, é umas coisas que não dá pra entender, sabe? Hoje mesmo, na parte da manhã, eu tava vendo uma moça falando a respeito dos cristãos, que eles são muito intolerantes, né? Hoje em dia, a gente é muito intolerante, a gente quer jogar a verdade na cara das pessoas, e aí ela deu o exemplo dos cristãos intolerantes com os gays. Bom, amados, olha, a palavra de Deus vai dizer que realmente não agrada a Deus e que eles realmente não herdarão o reino dos céus. Porém, essa mulher que estava fazendo o vídeo, ela falou assim, que o cristão, ele é coordenado pelo amor. A vida do cristão tem que ter como base o amor. Então, não é com intolerância, não é com rispidez, não é com grosseria, mas é com amor. Então, quando essa sabedoria e esse conhecimento estão na minha vida e preenche a minha vida, eu tenho bom senso para lidar com os tipos diferentes de situação. É interessante que Paulo, por exemplo, quando ele vai falar de como ele... Tem um mosquitinho aqui, gente, tá me incomodando. De quando ele ia lidar com os diferentes tipos de pessoas, ele vai falar o quê? Me fiz de tolo para os tolos, de sábio para os sábios, de pobre para os pobres. Por quê? Porque ele sabia como ter o domínio do que ele precisava transmitir para aquelas pessoas. Ele não chegava num tolo, por exemplo, cheio da sabedoria, demonstrando, sabe? Porque isso para o tolo é altivez. Aquela pessoa, ela se demonstra altiva. Então o tolo não vai ouvir, ele não vai aceitar a exortação, a pregação, a admoestação da pessoa em questão, né? Então a sabedoria e o conhecimento nos torna pessoas de bom senso e inteligentes. Por quê? Porque somos sábios. E temos o conhecimento daquilo que podemos ou não podemos fazer, do que devemos ou não devemos fazer. E, portanto, nós, então, nos tornamos mais inteligentes. Fazemos as coisas com mais consciência. Maravilhoso, não é? Então, olha só. E isso por quê? Para nos afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Então vocês estão vendo como é que o contato com as pessoas é uma coisa que é importantíssima para nós e que nós devemos cuidar disso. Nós devemos estar observando isso o tempo todo, no meio de quem eu estou, quem eu tenho ouvido, o que tem entrado aqui, ó, nos meus ouvidos, porque nós temos uma tendência a ouvir o que é mal e pegar aquilo com facilidade. Agora, o que é bom, né? E afastar do caminho mal. O que me afasta do caminho mal? Aquilo que me ensina aonde é o caminho certo. E o que me ensina o que é o caminho certo perante Deus? A palavra de Deus. E glória a Deus. E ele vai dizer aqui que vai nos afastar do caminho mal, né, do mau caminho, e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Então eu preciso da sabedoria. O cristão, ele precisa ser sábio. Ele precisa se encher de sabedoria, e não é à toa que Salomão vai dizer que nós devemos buscar a sabedoria de madrugada, devemos lutar pela sabedoria constantemente. E por quê? Porque a sabedoria vai dirigir a minha vida. Uau! E lá no capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Uau! Vou repetir para vocês. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria. Para isso, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Então, olha só, amados, a palavra de Deus está nos aconselhando aqui. É claro que eu estou me dirigindo aos cristãos, porque geralmente quem está buscando na palavra de Deus, né, é uma pessoa cristã, é uma pessoa que recebeu Jesus e entende que a palavra ela precisa ser o alimento dela diariamente.
Mas se você busca na palavra de Deus, glória a Deus por isso. E o que a palavra vai me dizer? Sabedoria antes de tudo. Tem muito cristão dizendo que é cristão, mas nunca buscou sabedoria. Se converteu, aceitou Jesus, mas continuou na tolice. Porque, amados, quando eu abro meu coração para que Jesus entre e me transforme, ele começa a me mostrar onde que está errado, o que precisa mudar, o que precisa, ser verdadeiramente restaurado na minha vida. Então ele me muda. E ele é a própria sabedoria. Então quando eu abro meu coração para ele, sabe? Antes de qualquer coisa, eu tô abrindo meu coração para ele, essa sabedoria entra. Por quê? Porque eu estou me esvaziando de mim e dando espaço para Jesus. E aí ele vai dizer, antes de tudo, adquire sabedoria. Então, antes de eu sair falando para qualquer um, eu sou cristão, eu sou não sei o quê, eu preciso buscar sabedoria. E não só buscar, mas adquirir sabedoria. Eu falei com meu marido que eu sou o tipo de pessoa que eu não discuto a palavra de Deus com ninguém. O meu sogro, ele direto me manda versículos bíblicos. E ele fala comigo assim, lê e faz depois a sua hermenêutica. Eu não sou de fazer isso, amados. Eu posso conversar com ele sobre a palavra de Deus, posso. Mas no momento em que eu ver que aquilo está se tornando disputa de conhecimento, ou que aquilo está se tornando, mal aos olhos de Deus, eu não vou fazer. Porque eu não estou aqui para disputar conhecimento. Eu estou aqui para agregar conhecimento. E o verdadeiro cristão agrega conhecimento. O verdadeiro cristão, ele não se importa em sentar e ouvir. E filtrar, porque quando ele tem conhecimento, ele tem bom senso. Então ele filtra aquilo que é bom, ele guarda o que não é bom, ele joga fora. Então nós precisamos adquirir, antes de tudo, sabedoria. Amém? Sabedoria. E aí, Salomão complementa assim, para isso o quê? Para adquirir sabedoria, emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. E como que eu vou fazer isso? Eu não sei como que você ora aí na sua casa, amados, mas sempre quando eu vou orar eu falo, Senhor, dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, direcionamento. E não só isso, mas eu estou buscando entendimento na palavra, assistindo pregações durante um culto. Estou o tempo todo buscando me manter informada daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que Ele deixou para mim, né? Então isso é muito importante. É importante que o cristão seja sábio. Ele precisa ser uma pessoa sábia. Um cristão tolo não ganha almas, ele destrói almas. Um cristão tolo, ele não consegue propagar o evangelho de amor, que é o evangelho de Jesus Cristo. Ele pode até ter muito entendimento, conhecimento, como os fariseus tinham. Sabiam a Torá de cor. Mas eles não tinham a verdadeira sabedoria. E por quê? Porque a sabedoria vem antes de tudo. E Jesus é a sabedoria. Se eu não abro o coração para Ele, eu não tenho sabedoria. Amém? Então, amados, espero que esse vídeo possa agregar ainda mais conhecimento na sua vida, que a palavra de Deus toque no seu coração. Lembrando que aqui no canal Projeto Restaurar Famílias, todos esses vídeos, amados, vocês podem achar que não, né? Por muitos deles não serem totalmente voltados para a família, né? Falando assim, porque o casamento é isso, família é isso. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês. Aqui no canal, a minha maior preocupação é ajudar vocês a adquirir sabedoria. E por quê? Porque adquirindo sabedoria, temor e reverência no Senhor, vocês automaticamente vão ser pessoas melhores. Não só dentro de casa, mas fora de casa também. Vocês não vão ser pessoas que vivem só de aparências. Então, amados, não deixe de ver os vídeos.
Sabe por quê? Porque nós temos uma mania muito feia de querer buscar só aquilo que nós achamos que é importante, quando na verdade Deus tem muito mais para tratar com a gente. Às vezes tem coisa que a gente tá guardando aqui dentro, sabe? E que tá fechado. E que Deus, ele tá lá batendo. Abre pra mim, deixa eu entrar aí. Deixa eu melhorar isso. E a gente fica lá, não, aqui não, aqui não. E aí Deus, ele não consegue ter espaço para trabalhar. Então, amados, todos esses vídeos são para ajudar vocês a serem melhores. Mas não é só na família, é em tudo que vocês forem fazer. Claro que o reflexo maior é dentro da casa de vocês, porque é onde vocês estão todos os dias. Mas nós também precisamos aprender que nós temos que ser aquilo que nós somos dentro de casa, fora de casa, verdadeiros dentro de casa, verdadeiros fora de casa. Temos que ser bons o tempo todo. E por quê? Porque servimos a um Deus que é bom o tempo todo. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ótimo final de semana e beijão no coração de vocês, amados!